Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre o que é os demônios, amém? Na realidade, os orixás, os caboclos, os guias, amém? Seja lá quem forem, tenha o nome bonito ou não, é um demônio. E um demônio é uma personalidade, é um espírito, amém, amado? Desejando se expressar. Ou seja, ele não tem um corpo e ele quer um corpo para se expressar, para fazer ali as suas estripulias, o seu ardil, para trazer à existência um mal. Então, ele anda errante, procurando a quem possa tragar. A Bíblia fala que um demônio ele habita numa casa, chega-se o Espírito Santo, expulsa esse demônio desta casa, e essa casa é um corpo. E quando essa pessoa não dá valor às coisas de Deus, o Espírito Santo se retira e volta ali 7 demônios para este corpo. Então você é um corpo. É um corpo que tem que optar por luz ou por trevas. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele é a luz do mundo. Está lá em João capítulo número 8. Amém? Então ele busca um corpo para que possa possuir. E através destes corpos, ele começa a cumprir as suas missões malignas sobre o mundo. Então, isso é chamado de brecha. Toda pessoa que dá a brecha para esses demônios passam a habitar neste corpo. Enquanto ele não habita, é chamado de opressão. Mas depois que ele passa a habitar neste corpo, é chamado de possessão. Então, os orixás, os caboclos, os guias, na realidade, eles fazem o mal e não o bem. Mas a desculpa é, no mundo espiritual, que são espíritos que faz o bem ao favor daquele que é usado como cavalo. Mas todo mal um dia tem uma conta. Essa conta ela vai ser cobrada. Então, amado, ele vai exigir destes caboclos, esses caboclos vai exigir desses cavalos, dessas pessoas que se deixam possuir, vai exigir obediência irrestrita. Eles ameaçam de punição aquele que não estiver andando na linha, andando segundo a sua doutrina. Vivem castigando ali os seus seguidores e não tem uma bênção para essas pessoas. O que tem é maldição. O Senhor, Deus o Todo-Poderoso, ele faz uma promessa de maldição também, segundo aqueles que adoram a imagem ou semelhança de imagem, aquilo que ouve, não fala e não vê. Tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, segundo os Salmos de número 115. Então, amado, essa pessoa, ela tem que entender que quando ela entra para certos terreiros de macumba, ela entra com boas intenções. Tanto ali o seu chefe, ou seja, o macumbeiro-chefe, ou fulano, ou ciclano, ou beltrano, ou pessoas que se deixam ser guiadas por esse tipo de situação, está entrando com boas intenções. Mas, no fundo, ela está acreditando de todo o coração nos poderes do orixá, dos preto velho. Ela acredita nessas coisas. Então, se ela acredita, a fé dela está sendo canalizada de uma forma errada, para trevas e não para a luz. O Senhor Jesus é luz. Ele é a luz do mundo. A Bíblia fala que não há intercessor entre Deus e os homens a não ser a Cristo. Então, amado, o que vem ali para a sua vida, vem no começo com um engano que vai satisfazer aquela pessoa, aquele cavalo. O diabo, ele organiza tudo. Ele engana a humanidade de uma forma ali que ele deixa claro da sua cobrança futura. Ele engana a humanidade
com rituais, com danças, com oferendas. Induz o ser humano a abrir a sua vida para ele entrar. E as forças do inferno vêm junto. Amado, você não pode ficar escravo de um espírito maligno. Você não pode ficar escravo desse tipo de situação, pagando um preço ali que pode não haver volta. Então, são favores muito pequenos. A Bíblia fala que do Senhor é a terra, a plenitude da terra, e Ele dá aos filhos dos homens para que dela se fartem. O Salmos capítulo número 1 fala que o Deus Todo-Poderoso, ele fala assim, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e será como árvore plantada, aí vem a promessa, à beira de ribeiros, e tudo que fizer dará certo. Então Deus tem a promessa para as pessoas que o seguem, e essas pessoas não precisam seguir aí a demônios. Então muitas pessoas piedosas são enganadas por demônios, mas são enganadas por causa da sua necessidade. E a Bíblia fala ali no João capítulo número 15, agrada-te do Senhor teu Deus, Ele realizará os desejos do teu coração e suprirá todas as suas necessidades. Tanto em João capítulo número 15, como em Salmos 37. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento há uma promessa. Efésios capítulo 1 fala que o Senhor teu Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Então você está mudando as suas características para servir a demônios. Então a alma de uma mãe de santo, aquela pessoa que é evoluída para esse tipo de coisa, é vendida a um orixá. Quando essa pessoa vier a falecer, o destino dela é o inferno. Então Satanás, ele engana muitos. Pessoas estão sinceras, servindo como chefes de terreiro. A alma dela é sincera. Mas entenda, a minha briga aqui ela não é contra carne e nem contra sangue, não é contra pessoas. A minha briga aqui é contra principados e potestades, conforme Efésios capítulo número 1. Então ela vende essa alma ao orixá e ali fica induzindo outras pessoas a se achegarem a essa situação diabólica. Então ela começa a transmitir a essas pessoas a situação que é imposta pelo reino das trevas. E essas pessoas começam a renunciar à sua própria vida. Enquanto vive, começa a renunciar às promessas de Deus. Começa a renunciar àquilo que Deus tem para essas pessoas. Inclusive a própria salvação. Ora, luz não habita com trevas. A Bíblia fala, lá em Marcos capítulo número 16, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Colocará a mão sobre o enfermo e ele será curado. Então existe uma promessa de salvação ali em Marcos capítulo número 16. Mas essas pessoas, quando começam a servir a demônios, elas estão renunciando à sua própria salvação, o mundo vindouro, o porvir e as coisas que Deus tem reservada para o homem. A Bíblia fala que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado para a humanidade. Então tem que haver temor. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Esses praticantes de seita devem renunciar a essas coisas, dizer que não quer mais e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, até mesmo através da sua boca, através da sua palavra. Palavra tem poder. Então você deve falar assim, se você quer se desviar dos guias, dos caboclos, dos orixás, dos demônios, dos principados, das potestades, das hostes do mal, você tem que falar assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida e retira essa situação demoníaca da minha vida. Transforma a minha vida. Então, amado, você vai ter que rejeitar o convívio. Aí você consegue sair da prática. Aí você consegue sair das reuniões. Aí você consegue sair com libertação. Uma igreja, amado, é um templo aonde o fogo arde no altar e do altar para a igreja. Eu não estou
falando aqui da igreja que eu sou liderança. Eu não estou falando disso. Amém? Eu estou falando que as igrejas, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Qual o conselho que eu te dou? Procure uma igreja que prega a palavra de Deus. Então nós temos, amados, centenas de situações aonde houve libertação durante esses anos todos, aonde pessoas realmente renunciaram às trevas e foram para o reino da luz. Porque Jesus fala que ele é luz, e quem habita em luz já não habita mais em trevas. Nós temos situações dentro da igreja, aonde é feita ali uma unção sobre a cabeça, uma quebra de maldição. Abençoamos as pessoas e elas começam a andar em luz, começa a ser ministrada do jeito certo, na palavra de Deus. Porque não é a minha palavra, não é eu que estou falando. A Bíblia fala que Deus vela para cumprir a sua palavra. Então Deus é Deus de palavra. Deus, ele quando fala uma coisa, ele cumpre. Nós temos que transformar a velha criatura que serve a demônios em a nova criatura que serve a Cristo. Esse é o papel do sacerdote da igreja. Esse é o papel do verdadeiro pastor. É ter autoridade, conforme ali Mateus capítulo 10, verso número 1, sobre os principais e as potestades. É dar ordem no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque a Bíblia fala, abra a tua boca, filho meu, e eu falarei por ti. Nós falamos em nome de Jesus, mas cabe ao Senhor Jesus te dar a libertação. Cabe ao Senhor Jesus entrar na sua casa. Cabe ao Senhor Jesus fazer a obra na tua vida. Homem nenhum liberta outro homem. Homem nenhum liberta outro homem. Quem faz a obra é o Senhor Jesus. Nós simplesmente damos lugar para o Espírito Santo estar trabalhando nas vidas. Então não é caboclo, não é guia, não é orixá que vai te devolver a autoestima. Amém? A Bíblia fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é Jesus que te liberta, é Jesus que te orienta, é Jesus que te dá o caminho a Deus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Oh, graça e paz! Essa é a parte 5, meu amado. Vamos aguardar o dia de amanhã. Quem sabe o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, nos dá outra direção para falar sobre demônios, guias, caboclos, orixás, principados, potestades, ossos do mal. O espírito do engano habita sobre a terra. A Bíblia fala que ele veio para enganar a muitos, amém? Ele é mentiroso desde o princípio. Cuidado! Satanás é inteligente e ele quer te jogar no buraco. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz, em nome de Jesus.